Você já parou para pensar quem são os nossos mentores espirituais, nossos espíritos amigos, nossos protetores espirituais, nossos guias espirituais, nossos anjos da guarda, enfim, vamos entender aqui nesse vídeo do canal Espírita quem são os nossos mentores espirituais e como nós podemos nos comunicar com eles e a possibilidade deles se afastarem de nós. Fala, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Um mentor espiritual é um ser que nos oferece orientação, auxílio e proteção em nosso caminho, pessoal, na nossa evolução moral e espiritual, através da reencarnação e nos intervalos entre elas. Esses mentores, então, eles tentam nos ajudar, eles tentam nos auxiliar. E eles são espíritos um pouco mais evoluídos, que possuem uma conexão mais próxima com a espiritualidade e cujo propósito é ajudar aqueles que estão na Terra, que é o nosso caso, e eles fazem isso movidos pelo amor, pela caridade e pela afinidade que eles têm com todos nós. Algo que vem muitas vezes de outras reencarnações. Então nós vamos entender aqui nesse vídeo quem são eles e essa relação que nós temos com eles. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dá um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita, e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. Bom, pessoal, Kardec ele se interessou e ele trabalhou esse assunto na codificação. Então nós vamos ver as indagações dele nas perguntas 492, 493, 494 e 495 de O Livro dos Espíritos e as respectivas respostas dos espíritos benevolentes. Pergunta 492. O espírito protetor está ligado ao indivíduo desde o seu nascimento? Resposta: do nascimento à morte, e muitas vezes ele o segue após a morte, na vida espírita, até mesmo em várias existências corporais, pois essas existências constituem apenas fases bem curtas em relação à vida de espírito. Pergunta 493. A missão do espírito protetor é voluntária ou obrigatória? Resposta: o espírito é obrigado a velar por vós porque aceitou essa tarefa, mas ele pode escolher os seres que lhe são simpáticos. Para uns é um prazer, para outros uma missão ou um dever. E Kardec continua ainda na questão 493, pessoal. Agora 493A. Apegando-se a uma pessoa, o espírito renuncia a proteger outros indivíduos? Resposta: não, mas ele o faz de maneira menos exclusiva. Pergunta 494. O espírito protetor fica fatalmente apegado ao ser confiado à sua guarda? Resposta: muitas vezes acontece de alguns espíritos deixarem sua posição para cumprir missões diferentes, mas nesse caso, outros os substituem. Pergunta 495. O espírito protetor às vezes abandona o seu protegido quando este não lhe ouve os conselhos? Resposta: ele se afasta quando vê que seus conselhos são inúteis e que a decisão de submeter-se à influência de espíritos inferiores é mais forte. No entanto, não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. É o homem que fecha os ouvidos. O espírito protetor volta tão logo é chamado. Bom, pessoal, então olha só que lindo, né?
os mentores espirituais, eles são considerados guias benevolentes e, como nós vimos nas perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, eles se dedicam então a auxiliar as pessoas em sua jornada terrena e nos intervalos das reencarnações. E a relação, pessoal, com os mentores muitas vezes se estabelece antes mesmo do nascimento, antes mesmo da reencarnação. Ela se estabelece durante o planejamento da reencarnação. E esses espíritos mais evoluídos, eles se comprometem então a acompanhar, orientar e proteger aqueles que estão, digamos, sob a sua tutela, visando então o progresso espiritual e moral desse espírito reencarnado. E os mentores espirituais, pessoal, eles podem ser compreendidos como seres desprovidos de interesses egoístas e movidos apenas pela vontade de ajudar, mas sempre respeitando o livre arbítrio e a capacidade de escolha da pessoa. Nós vimos ali nas perguntas, né, de O Livro dos Espíritos que o mentor ele se afasta da pessoa quando ela prefere entrar em sintonia com espíritos inferiores. Isso é o livre arbítrio sendo respeitado. Agora, os mentores eles podem influenciar positivamente a vida de seus protegidos, né? Orientando então esses espíritos reencarnados em momentos de dificuldade, oferecendo então inspiração para o autoaperfeiçoamento e também transmitindo sempre mensagens que contribuem para o crescimento espiritual e para o crescimento moral. Mas e a relação, pessoal, entre mentor e protegido, né? Vamos dizer assim. Ela é regida pela lei de causa e efeito, pois o mentor ele está vinculado ao protegido por laços anteriores, geralmente baseados em afinidades e necessidades mútuas. E olha só, pessoal, os mentores eles podem, né, assumir diferentes formas, como espíritos protetores individuais, guias espirituais coletivos ou até mesmo entidades espirituais mais elevadas, né, como os benfeitores espirituais ligados a instituições espirituais. Bom, mas há uma dúvida entre muitas pessoas. O mentor espiritual, ele realmente pode se afastar de nós? Para que a gente consiga entender, veja só os ensinamentos do mentor espiritual Miramês no livro Filosofia Espírita. Veja só. Quando o anjo guardião percebe que o seu protegido está sendo rebelde aos seus conselhos, ele insiste de todas as formas para que o renitente compreenda os objetivos da sua permanência ao seu lado. E se esse fecha os olhos, tampa os ouvidos à ajuda espiritual, dá-se, por amor, o afastamento. O que se fez surdo deve sofrer as consequências da sua ignorância, no sentido de aprender a verdade pelos processos da dor. O afastamento é referente à transmissão dos conselhos e não ao desligamento das responsabilidades espirituais. Os espíritos superiores já passaram por essa fase em que se encontra seu tutelado e sabem, por experiência, que o despertamento dos valores espirituais vem gradativamente. Quando o encarnado reconhece o erro e volta a pedir proteção ao seu anjo guardião, este está disposto a ajudá-lo com todo o seu amor e carinho e sente-se feliz quando o tutelado abre as portas do coração para ouvir os conselhos do bem. Não sejais rebelde aos conselhos espirituais que vêm ao teu encontro, até por intermédio de amigos. Os protetores espirituais usam todos os meios para chegarem ao objetivo de educar e instruir os seus tutelados, sem esquecerem o amor, a força divina. Os espíritos, quando mais elevados, mais trabalham por amor e com amor. Os mínimos trabalhos para eles
proporcionam a mesma alegria que os grandes. Que Deus nos abençoe para melhor compreendermos os segredos do Criador, porque todos são em favor da paz de todas as coisas e para a felicidade dos seus filhos. Então está bem claro, né, pessoal? O mentor ele pode se afastar do seu tutelado, do seu protegido, mas quando esse tutelado ele entende que está errando e ele quer melhorar, ele quer praticar a sua reforma íntima, então esse mentor vai novamente lhe dar os conselhos tão preciosos para esse processo de reforma íntima. Bom, mas aí, como nós podemos nos comunicar com os nossos mentores espirituais? Eu vou deixar aqui na descrição, pessoal, desse nosso vídeo de hoje, no final dele também, em uma caixinha que vai aparecer por aqui, um link bem bacana para um vídeo aqui do canal Espírita, onde eu falo sobre os sinais de que o seu mentor espiritual quer se comunicar com você, tá bom? Mas a comunicação, pessoal, com os mentores espirituais, elas podem ocorrer por meio de diferentes práticas. Se a pessoa for um médium ostensivo, então essa pessoa vai poder ver, ouvir, conversar diretamente com o seu mentor. Mas a maioria das pessoas não são médiums ostensivos, então essa comunicação pode ocorrer de várias formas, né, de várias práticas diferentes, mas todas elas baseadas em princípios éticos, morais e de responsabilidade, como tem que ser sempre. Por exemplo, através da prece, que é uma forma de comunicação direta com os mentores. Por meio da oração sincera e dedicada, é possível estabelecer uma conexão espiritual com esses seres elevados, pedindo orientação, força e proteção durante a nossa jornada evolutiva aqui na Terra. A prática da meditação também pode ajudar a acalmar a mente e sintonizar-se com frequências espirituais mais elevadas, facilitando a comunicação com os mentores espirituais. Eles vão lhe dar os conselhos e o seu subconsciente então vai captar. O estudo, pessoal, dos ensinamentos espíritas, aliado a reflexões, né, sobre questões morais e espirituais, pode criar, digamos, um ambiente propício para a comunicação com os mentores espirituais, né? Porque a busca por conhecimento e a reflexão sobre as lições da vida podem atrair a presença e orientação dos guias espirituais. E viver de acordo com princípios éticos e morais. Pessoal, isso é fundamental para estabelecer então uma conexão mais clara com os mentores espirituais. A prática da caridade, por exemplo, a prática do amor ao próximo e o esforço em melhorar constantemente a própria conduta facilitam então essa comunicação. E claro, né, pessoal, acreditar na presença e na assistência dos mentores espirituais, lógico que também é um processo fundamental. Ter fé e confiança na sabedoria e no amor desses guias auxilia na comunicação e na recepção das orientações espirituais. E por fim, praticar a reforma íntima, vigiando os pensamentos, as palavras e as atitudes, pois assim você acaba repelindo os obsessores, se tornando mais fácil então a percepção das orientações dos mentores espirituais. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja!